Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a você que nos assiste pelo YouTube. Nós vamos hoje estudar a Parashá Finéias, que está lá em Números, no capítulo 25, a partir do versículo 10. Amém. Diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Pinhas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel que foi ferido com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi. A midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com os seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. Eterno, nós adoramos a Ti, bendizemos o Teu nome, Senhor, te glorificamos por todas as Tuas bênçãos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, por isso nós Te adoramos. Fala conosco nesta manhã, no nome do Teu Filho Yeshua HaMashiach que oramos. Amém. Muito bom. Meus irmãos, nós estudamos semana passada a Parashá Balaque. Na Parashá Balaque, Balaque, um rei, ele contrata Balaão, que era um feiticeiro. As pessoas falam de profetas também, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, para amaldiçoar Israel. E, como era conhecido, aquele a quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então o rei poderia ir lá e vencer aquele povo, porque estaria debaixo de maldição, né? Seria uma vitória certa para ele. Então esse homem Balaque, esse rei, quando ele toma conhecimento que Israel está vindo, ele teme. Israel não ia, a terra dele não fazia parte do projeto. Ele teme e ele chama Balaão para ele lá exterminar, acabar com Israel, para que ele não corresse risco, mas gratuitamente, sem nenhum motivo para isso. E Balaão vai. Quando Balaão está para ir, o Senhor o repreende e fala para ele: olha, você vai falar aquilo que eu mandar você falar. E por 3 vezes, ele, ao invés de amaldiçoar, acabou abençoando Israel. Mas o que hoje não vamos entrar muito em Balaão, porque a ideia não é falar de Balaão, é falar da bênção que é você estar revestido com a couraça da justiça. Da bênção que é fazer a vontade do Pai, de como ela te traz proteção. Revestir da couraça da justiça, que é a palavra de Deus. É disso que nós vamos falar. Então veja, Balaão, um homem experimentado em maldições, em falar, ganhar dinheiro inclusive com isso, ele era mercenário, ele vai e lá Deus o impede. Ele fala: você não vai amaldiçoar, sabe por quê? Porque o povo é bendito.
O povo é bendito, você não vai amaldiçoar. Olha só, e o que é que Balaão, uma vez que Balaão não conseguiu amaldiçoar, o que ele faz? Ele ensina Balaque a enfraquecer o povo, a colocar tropeço no povo. Que momento ele ensina? A gente vê depois lá em Apocalipse, na carta às igrejas, que o Senhor fala: tenho, porém, contra ti, que você tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinaram a colocar tropeço no povo de Israel. Lembra desse texto? Por quê? Onde é que Balaão ensina? Quando ele lá, no capítulo 23, a partir do versículo 21, ele está falando ao rei que o contratou. Ele fala assim: eis que para abençoar, versículo 20, recebi ordem, ele abençoou, não revogarei. Ele tinha que ter parado aí. Ok? Ó, recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não posso mudar. Olha o que ele começa a falar. Olha só o conhecimento, irmãos, numa guerra. A parte da estratégia para vencer uma guerra, parte do conhecimento da fortaleza do oponente. Concordam com isso? Conhecimento é poder. E aí ele vai e fala no versículo 21. Não viu iniquidade em Jacó. Na Torá está assim. Não viu transgressão em Israel. O eterno seu Deus está com ele, e júbilo de seu rei há nele. Deus os tirou do Egito com sua força, porque não há Nahash, não há encantamento em Jacó, nem há feitiços em Israel. Não viu iniquidade, né? Muito bem. Não viu ausência de Torá em Israel. Israel estava obedecendo ao Senhor. Israel estava ali na ordem que o Senhor colocou. Aí o adversário, ele ouve isso e fala: peraí, é por isso que ele não consegue? Porque ele não viu iniquidade? O que eu vou fazer então? Vou colocar. O problema é falta de iniquidade? Então, vamos atacar eles naquilo que eles estão fortes. A gente já sabe, é por isso que Deus não permitiu a maldição. E veja que depois não precisou que Balaão fosse lá amaldiçoar. E nem precisou que Balaque armasse exército para atacar Israel. Deus começou a destruir Israel. Porque uma vez que ele ensinou, deu esse conhecimento, por que eu não posso destruir? Por que eu não posso amaldiçoar? Porque Deus não viu iniquidade nele. Ah, entendi. Ele não pode porque eles obedecem a Deus, né? Eles seguem a Torá. Entendi. Ó, eles não maquinam o mal, não há iniquidade neles. Ó, não há Nahash. Lembra que Nahash, serpente, tem a ver com a inclinação para o mal? Lembra que nós já falamos sobre isso? Muito bem, então peraí. Então, se eu colocar neles a iniquidade, se eu colocar neles o pecado, então eles poderão ser amaldiçoados. E eles fizeram, consequência, sem guerra. Sem
que os amalequitas fossem lá atacar eles. 24.000 mortos. Tem noção disso? Onde é que está a iniquidade deles? Números 25. Números 25, versículo 2. Olha lá. Fechou? E convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. No versículo 1, esteve Israel em Sitim e começou o povo a errar com as filhas de Moabe. E convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses. E ajuntou-se Israel a Baal Peor. E acendeu-se o furor do Eterno contra Israel. Prostituição, promiscuidade. Promiscuidade. E aí, meus irmãos, olha só que coisa. Não teve mais guerra, não precisou. O próprio Deus já estava lá, resolvendo. Peste, 24.000 homens mortos. 24.000 homens mortos. Veja, Deus já decretou a bênção e a maldição. Deus já decretou a bênção e a maldição. Bênção se você andar nos caminhos dele, na Torá. Maldição se você não andar. Deus já decretou a bênção e a maldição. Não precisou que um exército viesse depois atacar Israel para cair 24.000 pessoas. Eles só precisaram se afastar do Eterno. Mas, irmãos, tem um ensino para nós muito forte. Quando nós vemos aquilo que o Senhor, embora Balaão tenha ensinado a eles, falando por que Deus não amaldiçoou, e isso tenha sido ensinar tropeço, isso também nos ensina. Porque nos ensina que se não há iniquidade em nós, se nós não temos a nossa mente inclinação para o mal, você fica maquinando. O tempo inteiro, você, o que eu vou fazer para fazer tal coisa? Você está entendendo? Não há isto em nós. Fica maquinando o mal. Não há narrash em nós. Não há maldição que pegue em você. Tem noção disso? E olha que existe uma sequência. Existe uma sequência, olha só. Primeiro, a inclinação para o mal, narrash. Depois da inclinação para o mal, começa o quê? A transgressão, se promiscuíram, ok? Depois da transgressão, iniquidade. E Deus falou assim, não há iniquidade, não há transgressão, não há inclinação para o mal. Do grave para o menos ali. Nem isso eles tinham. Não há inclinação para o mal. Ah, quer dizer o quê? Que não, eles eram perfeitos? Não. Lembra que eu falei ainda semana passada, semana retrasada? Eles tinham acabado de passar pela situação dos espias. Ok? Tínhamos acabado de ver que eles estão... Os espias não. Da água na rocha lá. Tinham acabado de passar por contenda, Deus já tinha punido eles ali, mas só que não havia inclinação para o mal. Era uma teimosia em coisas do Senhor, mas eles não estavam com a mente voltada para o mal. Neste caso aqui, o inimigo trabalhou como? Colocando tropeço na vida deles. Olha, ele tem uma força. Qual é a força dele? Ele obedece o Deus dele, e o Deus dele os protege. Como que a gente quebra essa força? Tentando ele para deixar de obedecer o Deus dele. Lembra de Daniel?
Daniel, o homem que ia lá, orava a Deus todo dia. Os inimigos de Daniel, olha só. Daniel orava a Deus todo dia. Os inimigos de Daniel falaram, esse homem é reto. Nós não achamos nada contra ele. Temos que achar na lei do seu Deus. Lembra disso? E aí foram lá no rei, o elo fraco. Ó rei, maravilhoso, majestoso, magnânimo. O Senhor é tão bom. O Senhor está acima de qualquer Deus. Então nós vamos fazer um decreto que por 30 dias nenhum homem peça nada a Deus nenhum senão a ti. Mas Daniel continuou firme. E a firmeza dele trouxe o que para ele? Luta! A firmeza dele trouxe luta. Porque ele foi para dentro da cova dos leões. Não pense que porque você está sendo fiel a Deus, você não vai ter luta. É muito bonitinho a gente ouvir que Daniel foi para a cova dos leões e venceu, mas eu não quero estar passando por aquela porta, entrando. Ele não sabia que Deus o ia livrar. Os 3 amigos dele que foram postos na fornalha não sabiam que Deus ia livrar, mas no coração dele estava assim, se Deus quiser, Ele pode me livrar, mas se Ele não quiser, Ele é Deus. É isso que tem que estar no nosso coração, independente do que Deus vai fazer, confia, porque a vida eterna vale mais do que essa vida. Não é o meu conforto aqui nessa vida que eu tenho que estar preocupado. Tem que estar preocupado de ser fiel a Deus, e Ele pode nos dar conforto. E aí depois que nós vemos os amigos de Daniel, toda aquela honra, né? É isso que as pessoas querem a honra. Mas não quer passar pela fornalha, né? Querem a honra, mas não quer passar a noite com os leões. Não é isso? Ele passou a noite inteira com os leões. Mas sabe de uma coisa? Deus estava lá com ele. Deus estava lá com ele na hora da luta. Deus estava, óbvio, mandou seus representantes ali. Deus estava com os amigos de Daniel dentro da fornalha. E Deus está com você no momento da sua luta. Deus vai te abençoar. Então, seja firme em relação a você seguir ao Senhor. Pode vir luta? Sim. Às vezes você fala, Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade e ao invés de eu viver um conforto aqui, eu estou tendo a luta. Vejam esses homens. Heróis da fé. Fé. Eles sabiam. Fé é fidelidade. Fé é fidelidade. Eles sabiam que eles tinham que honrar a Deus, não importa o que acontecesse com eles. E Deus os abençoou. Da mesma forma, é com o conhecimento do que fortalecia Israel que o inimigo trabalhou. Se eu não posso derrubá-lo no braço, eu não posso derrubá-lo numa luta, eu vou fazer com que eles pequem contra o Deus deles, porque se o que os fortalece, a arma deles é eles serem fiel ao Deus deles, eu vou fazer com que eles deixem de ser fiéis. 24.000 mortos. E aí, o Eterno levanta um homem chamado Finéias. Pensa, esse casal, Zimri e Cosbi, passam na frente de Moisés e vão cometer promiscuidade. 2 príncipes, um príncipe de Israel e uma princesa midianita. Príncipe. Meus irmãos, os nossos líderes, um príncipe é um líder, são exemplos. Quantas vezes as pessoas falam assim,
pastor faz, a esposa do pastor faz. Eles não guardam o Shabat. Eles comem determinado tipo de comida, eu também faço. Os líderes são exemplos. Não diminui a responsabilidade de quem não olha para a Torá e olha para os líderes, porque também não é uma pessoa sem falta de discernimento para entender que aquilo que o líder está fazendo está errado. Você não pode ser Maria vai com as outras. Não é porque o teu líder faz e a Torá diz para não fazer, e porque ele faz você tem que fazer. Não é porque o teu líder diz assim, coma sangue à vontade, que você vai comer. Porque eu não digo nem a Torá. Em Atos 15 está dizendo para não comer. Então não é porque ele fala, porque ele é só mais um que está ali lutando para conhecer o Senhor. Às vezes se enche tanto do entendimento de que tem conhecimento, que acha que pode ensinar contrário à palavra de Deus, usando para isso um falso entendimento, um entendimento equivocado sobre a graça. Um falso entendimento. Então ele te ensina a pecar. Aprenda você se você quiser. Porque a palavra do Senhor, ela te diz o que você deve e o que você não deve fazer. Nós precisamos de líderes, sim. Precisamos congregar. Mas precisamos ser como os crentes de Bereia e investigar nas Escrituras se aquilo que está sendo ensinado é daquele jeito mesmo. Porque o padrão não é o meu padrão. O padrão não é o padrão do meu líder. O padrão é o padrão da palavra. Da palavra. O padrão é o padrão de Yeshua que diz não peques mais. Volte a cumprir a Torá. É descobrir o que é pecado. Esse é o padrão. Não é o que o meu líder fala. Mas enfim, um líder, ele acaba sendo exemplo e ele vai ali, esses dois, esse casal promíscuo, passa diante de Moisés. Olha que desplante. Que afronta diante da tenda onde o Eterno se manifestava com Moisés. E vai adorar um Deus pagão, Baal Peor, da promiscuidade, mostrando para o povo, pessoal, eu sou príncipe em Israel. Pode sim, está tudo certo. Então, e a mortandade acontecendo tão cego que não conseguia ver que Deus estava punindo o povo. Tinha gente morrendo porque estava seguindo eles. Então se levanta um homem e vai lá e mata os dois com um golpe só. Atravessa com uma lança os dois. No ato. E o Senhor para a mortandade. O sangue daqueles dois remiu Israel. E o Senhor fala isso. E olha o que o Senhor fala. Quando nós começamos aqui o capítulo 25 de Números, versículo 7. E viu Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança em sua mão e foi atrás do homem de Israel na tenda, e o atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre, e deteve-se a mortandade dos filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. Veja só. Não precisou de guerra. A guerra foi espiritual. A guerra foi espiritual. 24.000 morreram. 24.000. E olha só, aí começa, no versículo 10 do 25. Falou o Eterno, Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles. Assim não consumi os filhos de Israel na minha ira. Meus irmãos,
se o sangue de 2 ímpios foi suficiente para parar a ira de Deus, e o sangue de um justo, o justo, Yeshua HaMashiach, que derramou seu sangue para perdão de todos os pecados, todos da face da terra. Então veja bem, às vezes nós podemos dar ouvidos ao adversário. Nós podemos dar ouvidos a pessoas que nos ensinam a pecar. A pessoas que nos ensinam que nós não precisamos cumprir a palavra de Deus. Mas Deus, Ele abre uma forma de você voltar para Ele. Através do arrependimento. Deus proporciona uma forma de você poder sair da maldição. Às vezes a gente escolhe a maldição. Deus colocou a bênção e a maldição, não é isso? A bênção se você guardar os mandamentos dele, a maldição se você não guardar. Às vezes você escolhe a maldição, é você que escolhe. É você. Ah, porque fulano de tal me amaldiçoou. Não pega! Se você estiver firme no Senhor. Não pega! Mas quando você escolhe estar fora da potente mão do Senhor, é você que escolheu estar fora do aprisco. É você que escolheu estar perto do lobo. É você que escolheu a maldição. Só que o Eterno, Ele abre uma porta para você voltar. Ele te dá como? Através do seu arrependimento, da Torá e do sangue vertido na cruz, que é capaz de remir os teus pecados e de trazer você de volta para a proteção do Eterno. Era a proteção do Eterno que esse povo tinha. O povo é bendito. Você é bendito. Não há maldição que atinja a sua vida. Não há, não se preocupe. Ah, mas fulano amaldiçoou. E daí? Daí? Você é bendito. Não pega. Apenas esteja revestido da couraça da justiça. Esse é o tema de hoje. Revestivos da couraça da justiça. Meus irmãos, lá em Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, a partir do versículo 10, aqui nós vemos em Efésios que o apóstolo está ensinando as pessoas a viver como filhos da luz, como buscando conhecer a palavra de Deus. Leia o livro de Efésios, busca não pecar, seja filho da luz. E agora aqui lá no versículo 10 fala assim, no demais, irmãos, é uma conclusão. Depois que ele deu todo aquele ensinamento, agora ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, no Eterno. E na força do seu poder. Olha, o que é que impedia que a maldição alcançasse Israel? A ordem dada pelo Eterno. O cumprimento da Torá. A ligação que eles tinham direto com o Eterno. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que cilada! Olha que cilada! Os midianitas armaram para Israel. Revesti-vos de toda a armadura. Qual é a armadura? É a Torá. A armadura de Deus é a Torá. Se eles não tivessem se prostituído, se eles não tivessem ouvido a inclinação, recebido a inclinação para o mal, se eles não tivessem chegado ao ponto de iniquidade, ausência de lei, eu posso me prostituir na frente do Senhor, como fez aquele casal, não teriam morrido 24 mil pessoas. Por mais que aquelas mulheres intentassem seduzi-los,
eles tinham que olhar para a Torá. Não é à toa que o Eterno manda eles colocarem o tefilim. Não é à toa. Escrever a lei entre os olhos, está no Shemá. Para quando você vê algo. E meus irmãos, esse mundo está nos oferecendo um monte de coisas. Entre você e aquilo que você viu, você enxergue o Eterno. Você enxergue a Torá e fala, não me serve isso. E você se desvia do mal. Tenha a Torá entre você e tudo que está à sua frente. Tenha a Torá entre você e o mal. Ponha a Torá em todas as suas decisões. E se você fizer isso, você não vai sofrer a consequência do mal. Por mais que ele passe na tua frente, por mais que ele chame a tua atenção, você olha, pode até ser atraído, mas por causa da Torá você se desvia. E porque você desviou, o juízo não vem contra você, a maldição não entra. A armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas. Será que houve astúcia? Não pregamos há pouco que Balaão fala, olha, você não pode, eu não posso amaldiçoar, porque esse pessoal aí está firme com o Deus deles protege eles. Eles não têm iniquidade. Então, qual é a astúcia do adversário? Eu vou colocar iniquidade neles. Eu vou falar no ouvido deles, olha, você pode alcançar tal coisa. Nossa, dá uma olhada, olha, tá vendo lá? Fulano de tal, ele não guarda nada disso que você guarda. Olha como ele é bem de vida. Olha como ele é feliz. Você é triste. Você é triste, você não se diverte. Servo de Deus é feliz. E é feliz porque ele sabe a quem ele serve. Tem uma vida direita diante do Senhor. E aí continua. Pois não temos que lutar contra a carne e contra sangue. Houve guerra? Vai morrer 24 mil? Houve guerra? Não! É espiritual. Morreram os 24 mil sem precisar de guerra. Balaque queria guerra. E ele conseguiu vencer 24 mil sem que nenhuma perda para ele. Não teve que soldado dele ir para a guerra contra Israel, não. Não temos que lutar contra a carne ou contra sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Fique firme diante do Senhor.